As pessoas pediram para que eu comentasse a respeito do aniversário da morte de Ayrton Senna, o 30º aniversário. Ele nos deixou em 1º de maio de 1994, se não me falha a memória, me corrijam aí. E as pessoas me parecem muito tristes, muito acabrunhadas, postando alguma coisinha, alguma recordação nas redes sociais sobre Ayrton Senna. Mas por que você está assim? Hoje o Brasil está muito melhor, mas muito melhor e muito bem representado internacionalmente do que na época de Ayrton Senna. Tá pensando o quê? Hoje no esporte nós temos o menino Neymar, orgulho brasileiro, divulgando um cassininho de vez em quando. Temos nos Estados Unidos a Anitta. E agora, hein? Anitta, temos Ludmilla no Coachella, mas que maravilha, nunca se viu algo assim. E por aqui o talento abunda à força. Nós temos Luísa Sonza, nós temos a MC Pipoquinha, o MC Daniel, o MC Priquito e o MC Zezinho Guimeia. Então, por que você tá triste, hein? O Brasil, ele despertou também. Na época do Ayrton Senna, todo mundo era meio burro, o gigante estava dormindo. Hoje despertamos politicamente, despertamos, entendemos mais as coisas. Quando você vê o presidente da República, quem que é? Luiz Inácio Lula da Silva, é o homem mais honesto desse país. E o Senna me deixa muito triste quando ele se foi, porque o Senna não comeu calango. E anteriormente ao Luiz Inácio Lula da Silva, nós tínhamos aquele que agora se tornou um novo ídolo brasileiro, atrai multidões para as ruas para aplaudi-lo, porque ele descumpriu simplesmente tudo aquilo que prometeu durante a campanha. Mas mesmo assim, aumentou! Verde e amarelo, que Ayrton Senna usava no seu capacete, hoje conspurcado nas ruas brasileiras pela idolatria. E, ora, nós temos hoje coisa muito melhor do que o Ayrton Senna. E vamos ser bem sinceros, ó. O Ayrton Senna era um piloto assim, medíocre. Era um piloto medíocre. Mais ou menos. Quem é que trocaria uma vitória do Ayrton Senna num domingo qualquer pelaquilo que nós podemos desfrutar hoje em dia, como é, por exemplo, o Pablo Marçal? Hoje nós podemos desfrutar o Pablo Marçal todos os dias e ele coloca Ayrton Senna no seu lugar. O Senna não tinha banco, não. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero igual eu, não. Vamos tratar o Senna agora, põe no lugar dele, que Deus o tenha. Mas a gente fala uma coisa, o Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. Você acha que eu estou modelando o Senna por escrever os livros que eu escrevo? O Senna nem teve filho, eu tenho 4. Você quer que eu te Como é que você pode ver isso aqui e não querer beijar, hein? Ai, que delícia. Close the mask. Hoje nós temos isso. Close the mask. Enter combat mode. Enter mode combat. Enter mode combat. E a máscara não respondia. Assistiu os vídeos passados aqui? Close the mask. Start mode combat. Start mode combat. Hey Jarvis, tem um comando de voz aqui, peraí. Start mode combat. Ah, não tá funcionando, ele fica com o olho vermelho. Né? Peraí, start combat mode. Ah, cara, só sua voz ele ouve? Não, ouve todas. Start combat mode. Ele ficou vermelho ontem, né, que a gente fez. Quem é que trocaria Pablo Marçal por Ayrton Senna? Hoje nós estamos muito melhor. As pessoas ficam tristes, as pessoas escrevem, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, a respeito do Ayrton Senna, 30 anos depois da morte dele, porque o Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de corrida, muito mais do que isso. Porque o Ayrton Senna era de verdade. E hoje o que nós temos são esses palhaços que sobem no mais alto panteão da idolatria e que são idolatrados por serem picaretas.
são idolatrados porque enganam as pessoas, e hoje o brasileiro deseja e admira aquele que engana, porque quer ser ele mesmo, o brasileiro, aquele que engana os outros e pode se dar bem, e pode mentir. E as pessoas sentem saudade de alguém que era como era. Não dá pra você fingir ser um Ayrton Senna. Teve uma corrida onde ele perde todas as marchas, acho que fica com uma só, não sei se é a terceira ou a quinta, eu não sei. Eu não sou especialista nisso. Mas eu sei que quando ele cruza a linha de chegada, nenhum músculo do corpo do Ayrton Senna funciona mais. Ele é tão extenuante dirigir aquele carro naquela época que ele precisa sair imediatamente para o hospital e ser internado no UTI. Porque, não sei se foi para UTI, mas foi direto para o hospital, tá? Nenhum músculo do corpo do cara funcionava mais. É uma pessoa que se dedica à sua profissão, ao seu esporte, e procura vencer, não para ele, mas para um país que amargava uma inflação absurda naquela época. Para um país que mergulhava e continua mergulhado numa miséria absoluta e tentava transformar essa nação através da educação, que é o que faz o Instituto Ayrton Senna. Inclusive, foi cogitado professores, né, e instrutores do Instituto Ayrton Senna quando o mito chegou à presidência da República. E depois ele os descartou, jogou na lata do lixo, preferindo um cara como o Abraham Weintraub. Né? É isso aí que nós temos hoje. É por isso que as pessoas sentem tanta falta de um cara como o Senna. Você consegue dimensionar o que o Senna significou e como ele transcendeu ser um piloto de Fórmula 1? Quando o repórter pergunta para o Michael Schumacher, que era seu adversário na época, quando ele finalmente consegue igualar o número de vitórias com o Senna, né, o que isso significava para ele, né, e se significava alguma coisa. E essa é a resposta do Schumacher. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. Nick, for the last two races, Michael's been, I think, magnanimous enough to admit that on the day you had the faster car in McLaren. Do you think today that Ferrari was just a faster car? Can we have a break? Go to Ralph. Ralph can continue. Interessa, meu irmão, quantas vitórias os caras vão conseguir. Lewis Hamilton, Michael Schumacher. Nunca vai existir um outro Ayrton Senna. E aí eu vi algumas das postagens, e os caras vão lançar um documentário agora na Netflix, né? Sobre documentário é um filme, eu não sei o que é. Nunca vão conseguir apagar Adriane Galisteu da história do Ayrton Senna, nunca, porque diz que nesse documentáriozinho aí que vão fazer, aparece só a Xuxa, a rainha dos baixinhos, e não aparece a Galisteu. Mas não aparece a Galisteu, o que nós vamos fazer agora, sem a Galisteu? Só vão conseguir fazer um documentário real do Senna quando a família do mesmo ir pro saco. Eles sabem que ninguém se comove com essa história de Xuxa sendo a viúva e insistem, preguiça, Galisteu muito maior, diz a Mary Jane. E aí a própria Galisteu fala a respeito. Por causa do documentário, eu tô sendo bombardeada de perguntas e as pessoas querem saber se eu vou assistir, se eu não vou assistir, se eu tô no documentário, se eu não tô no documentário, se meu telefone tocou, se não tocou. Enfim, decidi contar que eu tô ansiosa, assim como todo mundo tá. Não vejo a hora que estreie, também quero assistir, porém vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário com um depoimento, com uma entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam? Bom, gente, para encerrar... Mas por que será que a Galisteu não vai aparecer? Você é de 1994? Você participou disso ou você conhece o Senna só por aquilo que mostram na internet? A gente tá ficando velho, fiz 40 anos há pouco tempo, então eu tinha lá meus 10 anos de idade e era um negócio fantástico quando o Senna vencia todo domingo, né? E depois eu fui compreender a dimensão da personalidade do Senna.
né? Por que a Galisteu não participa? Porque alguns meses, acho que foram meses, né? Eu não me recordo muito bem, após a morte do Senna, ela decidiu posar na Playboy. Isso daí deixou a família do Senna, principalmente que eram pessoas muito religiosas, você vê diversas vezes o Senna orando ou com uma Bíblia no carro antes de ir para as corridas, deixou a família do Senna muito indignada. A Galisteu foi para a Playboy logo depois. E a família não quer saber de Galisteu. E alguém que vai fazer um documentário, alguma coisa a respeito do Ayrton Senna, tem que perguntar para a família. E aí, quer que a Galisteu apareça? Todo mundo da família do Senna diz não. E eu, pessoalmente, cara, é uma falta de respeito muito grande. Eu achei uma falta de respeito muito grande. Na época, não. Porque na época eu tinha meus 11 anos de idade e a primeira Playboy que eu tive em casa foi da Galisteu. Que o moleque chegou na escola, isso era escola adventista ainda, né? Com a Playboy da Galisteu muqueada, assim, ó, aqui, ó, meu pai me deu a Playboy da Galisteu. Eu falei, puta merda, deixa eu levar pra casa, porque agora é o momento, agora é a hora. E muita gente ficou, inclusive, viciada em pornografia pelo primeiro contato que teve com a Playboy de Galisteu, que foi um sucesso nas bandas, né? Vendeu pra caramba. E a família do Senna não queria ver o legado que ele deixou vinculado ao que a Galisteu fez depois. Então aí vem esses fãzinhos de Galisteu, a Galisteu é muito maior, nunca vão se contar a história do Senna sem a Galisteu. Meu irmão, é porque o Senna não é contemporâneo do Biluga. Porque se o Senna estivesse aqui, ele ia direto pro podcast do Biluga. Porque assim como o ser humano, como todos nós, o que o Senna fez de mais errado na vida dele foi a escolha das namoradas, né? Dele e tudo mais. Mas enfim, ele não tinha o Biluga para poder se salvar. O Biluga era apenas uma pequena biluguinha no oceano nadando ali. Ele não espalhou ainda os conhecimentos oceanógrafos, oceanológicos a respeito das mulheres para as pessoas da Terra. Então o Biluga ainda não havia chegado à sapiência, né? O Senna deixa todos nós profundamente tristes porque ele era de verdade. E hoje o que você tem é só um bando de picareta desgraçado. Tudo foi feito para o esquecimento, inclusive o próprio Senna. Tudo nessa realidade, tudo que você vê, tudo que você pega, tudo que você fala, já foi destinado à destruição. A única coisa que nós temos reservados para nós, raça humana, no futuro, é a morte e o esquecimento. Só essas duas coisas. Eu, como cristão, acredito que Cristo veio para mudar esta realidade no nosso destino. Eu não estou forçando nada, você acreditar em absolutamente nada. Pelas leis da física e pelas leis da lógica, o que resta para nós, a não ser estas duas coisas que já estão reservadas no mundo material, que são a morte e o esquecimento. Só isso. Nós só temos isso. Mas o Senna, antes de cada uma das corridas, ele pegava a sua Bíblia, ele orava e tudo mais. Porque o que importa não são as vitórias, que serão esquecidas com o tempo passado. Tem até a juventude hoje em dia mesmo, faz só 30 anos que ele morreu. Já tem gente que Senna, ganhou o que era? Que era piloto, era? Eu conheço a Ludmilla, eu conheço a Anitta, não conheço o Senna não. O que ele fez? Que era bom mesmo? Era bom? Mas o Lewis Hamilton tem mais vitória que ele? Ah, ninguém igualou ele em Mônaco? Como é que é? Ah, então assim ele era bom. 30 anos só. Está reservado para nós o esquecimento e a morte. Agora, por aquilo que o Senna demonstrava, por aquilo que o Senna sabia que é muito pequeno, é quase nada, é um grão de areia diante da infinitude do Senhor, e ele sabia disso, e a família dele sabia disso também. Não fique triste porque o Senna nos deixou. Lembre-se do seguinte, o Senna não morreu. O Senna, ele está apenas uma volta à frente de todos nós. Grande abraço, grande dia.